E o tema dessa pregação é a coluna da adoração, que é a primeira coluna que nós vamos ver hoje, amanhã e nos dias que seguirão. Vamos ter as restantes, tá certo? Das 5 que escolhemos. Diz assim: mas a hora vem e agora é que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura tais que assim o adorem. Amém? Vamos ler juntos? Mas a hora vem e agora é em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura tais que assim o adoram. Glória a Deus. Irmãos, nós temos a necessidade de adorar. Já viu? O ser humano tem a necessidade, é uma questão de necessidade de adorar. É uma questão de decisão, de escolha, de opção. É necessidade. E sabemos disso porque antes mesmo que os antropólogos dissessem que todas as culturas conhecidas adoram alguma coisa, todas as culturas que já existiram na face da Terra, eles trabalham com essa questão de culturas desde lá. Sem rituais, porque sem ritual, uma organização ou instituição, ou um povo, uma cultura, ela não existe. Então, eles têm rituais, e rituais de adoração. Nós sabemos isso. E a Escritura diz que nós fomos feitos, o ser humano foi feito para o louvor da glória de Deus. O louvor da glória de Deus. Nós vamos ver que o tema adoração, ele é muito maior do que o tema louvor. Mas louvor e adoração vão de mãos dadas, tá certo? Juntos. Mas o que entendemos é que de Gênesis a Apocalipse, nas Escrituras, o tema adoração está permeado, desde lá de Gênesis até o final, lá em Apocalipse, nós temos adoração ali como um rio. Um rio que não seca, um rio que vai passando toda a trajetória cronológica da Bíblia. E eu tenho um exemplar em PDF da Bíblia cronologicamente. Se você quiser, pode pedir, não peça aqui porque eu não tenho uma... Mas para você perceber que de Gênesis a Apocalipse nós temos então toda um tema de adoração presente nas Escrituras. A adoração é um passo a mais, alguém já disse, em relação ao louvor. O louvor é o melhor conceito que nós temos, e que não é o tema, está dentro do tema, mas não é especificamente o tema. O louvor nós fazemos por tudo que Deus faz, tá certo? Enaltecemos, louvamos pelo que Ele faz, adoração pelo que Ele os conceitos básicos que nós temos, tá certo? Não procure gravar, às vezes é bom, mas não procure gravar o que foi que aqueles teólogos, os grandes teólogos disseram. Isso é o que a Bíblia diz. Louvamos a Deus pelo que Ele faz e adoramos a Deus pelo que Ele é. Então a adoração, ela é muito mais ampla, tá certo? É como o louvor fosse um rio, mas a adoração é um oceano. É um oceano grandão, Então esses são pontos iniciais que nós precisamos destacar em relação à adoração. E ela vai além da ação de graças e do louvor. Ela é um passo em direção à intimidade com Deus, a adoração. Porque enquanto louvamos a Deus pelo que Ele faz, nós vamos mergulhando no oceano da adoração pelo que Deus é, focado no que Deus é. E Deus é o quê? Dentro do que Deus, dentro dos atributos de Deus, nós temos um atributo da infinitude. Eu sei que os números, eles são assim, qual é o último número dentro das escalas que nós temos? Mas ainda assim Deus é maior, Deus é infinito, Deus é todo poderoso, Deus é onipotente, aliás, onipotente que é todo poderoso, onipresente, onisciente e tantos outros atributos que nós temos nas Escrituras.
Então é preciso e é bom que a gente guarde esses conceitos, esses princípios, né, iniciais, que a adoração vai nos fazer, ela vai provocar, ela vai nos empurrar, ela vai nos impulsionar, ela vai abrir uma porta, e que foi Jesus que abriu, já de antemão já sabemos disso, para uma intimidade maior com Deus, em relação a saber aquilo que Ele é, na sua essência de Deus Todo-Poderoso. Então eu gostaria de destacar nesse momento a primeira coluna da adoração, porque a coluna da adoração é norteada pelas Escrituras, tá certo? Pelas Escrituras. Eu lá na Pílula, se você for buscar lá no YouTube, e o YouTube nos ajuda, eu registro lá, porque eu vou vendo o que eu já preguei, né? E vou trazendo outro tema semelhante, mas não ao mesmo. Eu falei um tempo atrás sobre os aspectos da verdadeira adoração. E dentre os aspectos da verdadeira adoração, eu destaquei esse que eu não tenho como deixar de lado hoje. Porque são as Escrituras, ou as Escrituras, vamos dizer assim, que vão dar o norte da nossa adoração. Ela vai nortear, ela vai, na realidade, abrir o caminho. Ela, como uma bússola, ela vai nos dizer o que é correto, o que é errado na adoração. E nós sabemos que a Bíblia tem muito a dizer sobre a adoração, muito mesmo. Nós vimos aqui que de Gênesis a Apocalipse permeia-se do tema adoração, adorador, adorar, né? Então, ela tem muito a dizer. A Bíblia é um livro de adoração. Então, as Escrituras, elas darão norte para a nossa adoração. E a nossa adoração, ou a adoração, deve estar alinhada com a palavra de Deus. Alinhada. É um termo que a gente tem usado muito, eu aprendi aqui, não sei por quem aqui mais, e é um termo que eu tenho notado, que eu tenho usado muito, e é bom. Esse alinhar-se com a palavra de Deus, porque se nós sairmos dessa linha, nós podemos então nos enveredar por outros caminhos, onde a palavra ela vai ser desprezada, ser deixada de lado. Então a adoração, irmãos, ela precisa ser, que baixe lá mais embaixo aqui, me dê retorno, senão eu perco aqui. A adoração precisa ser bíblica, tá certo, irmãos? Ela precisa ser bíblica. Os irmãos estão vendo ali que as Escrituras, elas vão fornecer os temas, as orações e os louvores e a pregação. Ou seja, a gente precisa entender que a Bíblia, ela deve ser o norte de tudo quanto fazemos em igreja. Inclusive, essencialmente, necessariamente, do culto. Então, a coluna da adoração, ela é norteada pelas Escrituras, tá certo? Agora, se a gente não lê as Escrituras, diga aí. Se a liderança não lê, se o pastor não lê, se os membros, os crentes, porque isso aí não dá para terceirizar, viu, irmãos? Para dizer, olha, o pastor que leia lá, né, a liderança lá, os diáconos, o líder de jovens, né, o pastor de jovens, né, outros leiam, eu só quero só ouvir, não tem como. A gente não deve terceirizar, porque cada crente precisa, para ter a verdadeira adoração, a coluna da adoração sustentando ali a sua vida, ele precisa fazer isso, não terceirizar, tá certo? Nós pecamos aqui quando nós deixamos de lado a leitura, ouvir a palavra, tá certo? Ouvir ler, porque hoje tem uma série de aplicativos que você ouve a palavra, né? Mas o importante é que a gente se detenha, se debruce sobre a palavra, porque a palavra vai dar o norte. As Escrituras, elas darão o norte para a nossa adoração. Segundo, a pedra angular da adoração, quem é? É Jesus. É interessante esse termo pedra angular, né? Ou pedra de esquina. Aqui nós temos, não sei se tem um outro estudante aqui de engenharia civil, ou alguém formado, mas o amigo que é formado nessa área, né? Antigamente, para se ter uma edificação com estrutura, com suporte, onde as paredes elas pudessem sustentar o edifício, então eles colocavam uma pedra mesmo, uma pedra robusta, uma pedra estratégica na esquina da construção,
E aquela pedra ela norteava todas as paredes, né, os alicerces daquela construção de antigamente. Por isso que a Escritura diz que Jesus é a nossa pedra angular. É a pedra de esquina. E era de fato, ficava uma esquina. Hoje nós temos os alicerces, hoje as coisas mais rápidas, né? Eu estava conversando um tempo atrás, quando ganhamos nosso Deus, é claro, fazendo a nossa parte, aquele terreno lá de Sol Nascente, né? Onde com 10 anos a congregaçãozinha ali procurando, né, juntar dinheiro, juntou uma parte, a gente entrou com outra parte. E aí, conversando com o pastor Williams, assim que a gente tinha organizado em igreja, e aí, eu disse, como é que a gente vai fazer? Vocês vão fazer lá para construir? Né? Aqui tem aqui, Chiles ali, olha, esse povo aí todo aí de Sol Nascente que não nos deixa. Venham sempre, tá certo? Venham sempre, a alegria sempre. Ele disse, não, pastor, já sondamos e a coisa foi rápida mesmo. Né? Com uma adiantada de obra, tudo já, não sei como é que chama aquelas questões já, pré-moldados, né? Colocados, mas antes não era assim não, irmãos. Antes era a pedra de esquina, era a pedra angular, que dava o norte da estrutura do edifício. Então, a pedra angular da adoração é Jesus Cristo, é Jesus, e Jesus deve ser o foco, o centro do nosso culto. Ele é o centro. Olha, quando surgiu a renovação carismática católica, a RCC, né, finalzinho da década de 60, houve o auge, e eles beberam, iam para vigílias de igrejas evangélicas, porque eles estavam sendo alcançados por algo que eles não sabiam bem o que era. Então eles foram no início e beberam. E ali se surgiu como um racha da Igreja Católica. E o grupo cresceu na década de 70. Veio a teologia chamada Teologia da Libertação, mas também, junto à Teologia da Libertação, no outro lado, veio a Renovação Carismática Católica. E eles deram aquele impulso na década de 80, 90, aí o Papa João Paulo II, sabiamente, né, ele trouxe para si o movimento. E alguns diziam, esse negócio desses que estão fazendo, e começaram a sofrer crítica, naturalmente, né? Porque o pessoal estava naquele fogo, né? Acontecia de tudo, né? Até ensinar em línguas, eles estavam fazendo lá com a pessoa falar. Mas o João Paulo II trouxe, né, para si, abraçou o movimento e deixou uma condição. Vocês podem cantar os cantos evangélicos, vocês podem pular, vocês podem dançar. Agora, Maria tem que ser falada na missa. Por quê? Porque Maria, aqui os que foram católicos, né, sabem disso. Maria é o centro da adoração católica. Por isso que eu ouvia, né, os meus professores de evangelismo dizendo, olha, se você for para o interior, principalmente para o sertão, e você sabiamente, você começar a mexer, a criticar assintosamente o centro da adoração que é Maria, você não vai ser ouvido por católico nenhum mais em sua vida, porque eles vão trancar o coração por não mesmo, não querem saber. E aí nós temos então, e respeitamos, né, essa questão de entendimento, mas discordamos totalmente, porque Maria, aquela santa mulher de Deus, não é o centro da adoração cristã. O centro da adoração cristã é o Filho dela, que hoje é Jesus Cristo, soberano, Rei, Senhor, né? Não é mais o Jesus que nasceu de Maria e não está no berço, não é mais o menino Jesus. Não é o menino Deus, ele não, ele hoje é o centro da nossa adoração. Foi ele, Jesus, que veio nos mostrar quem é Deus. É através de Jesus que nós temos, como pregamos no domingo desse, acesso sem pagar pedágio nenhum. Tá certo? Acesso livremente à presença de Deus. Então, deve ser tema central da pregação, dos cantos, do dízimo e ofertas. De todo o nosso culto. Jesus, ele é o centro, é a pedra angular da nossa adoração. Por isso que se tem ação social,
Mas se não tiver o Evangelho, que é Jesus, o melhor conceito de Evangelho é o quê? Jesus. O melhor conceito, se alguém pergunta o que é o Evangelho? Jesus Cristo. É o Evangelho. As boas novas. Evangelho, ele não é apenas o cristianismo. O cristianismo é menor do que o Evangelho. Porque o Evangelho é Jesus. Ele é maior do que as denominações. Ele é maior, Jesus é maior. O Evangelho é maior. E nós percebemos então que se houver ação social na igreja, é bom fazer ação social, portanto, eu diria fundamental. Mas se não tiver Jesus, se não tiver o Evangelho, vai ser só as boas obras sendo feitas. Nós podemos louvar, engrandecer, cantar, né? Cantar, mas se não houver em nossas letras, nos nossos cantos, e o nosso coração estiverem voltados para o Evangelho, que é Jesus, a pedra angular, nós vamos estar só fazendo música. Nós não vamos estar adorando. Vocês não estão entendendo? Se eu pregar, falar bem, tivesse um oratório impecável no meu caso, e tivesse a condição de falar algumas coisas bonitas, mas se eu não pregasse sobre a pedra angular, que é Jesus, que é o centro da nossa adoração, eu estaria só fazendo um discurso. Eu estaria proclamando o Evangelho. Vocês não estão entendendo a importância dessa coluna que é a pedra angular da nossa adoração? Por isso que lá em Mateus 18, capítulo 18, versículo 20, vamos ler juntos esse texto aí? Porque onde estiverem dois ou três reunidos em meu nome, ali estou no meio deles. Esse versículo aqui para nós, ninguém está ouvindo muito não. Esse versículo é citado muito quando? Quando nas reuniões de oração tem pouca gente. Né? Tem pouca gente. Aí a gente lembra, né, dirigente, eu já fiz isso também. Não estou dizendo não, tiverem dois ou três irmãos, e aí a gente entende errado esse versículo. Porque aí Jesus não está falando de quantidade, irmãos. Sabe o que Jesus está dizendo nesse verso aí, nesse texto aí? Ele está dizendo que ele é o centro. Onde tiverem 2, 3, 10, 100, 1000 reunidos em meu nome, reunidos, está vendo? Reunidos em meu nome, que eu estou no centro, então acontece essa de fato que nós chamamos, isso que de fato nós chamamos culto. Culto que não é uma reunião, embora a palavra eclesia, né, do grego reunir, vem do grego para termo igreja, mas igreja não é reunião, só de jeito Deus me livre. Inclusive as nossas reuniões, quem está liderança aqui sabe, a gente começa, sabe o horário que começa, mas sabe o horário que termina, diga aí. Como aconteceu essa semana agora, quarta-feira. A gente sabe o horário que começa, mas quando termina, é só a graça de Deus. E se deixar, vira vigília. Não é? Então, Jesus, irmãos, ele é a pedra angular da nossa adoração. Da nossa adoração. Ele é o centro. Aí, pode ser que alguém me pergunte, ou antes que você me pergunte na terça-feira no fórum, né? Sim, o Espírito Santo, onde é que fica, pastor? Não é pedra angular, não? E Deus, Pai, onde é que fica? Todos os dois ficam. E quando a gente diz que Jesus, grave bem isso, você não esquecer da mim. Quando a gente fala em divindade, triunidade, nós não deixamos ninguém de lado, entendeu? Embora são três pessoas, não é assim que a Bíblia diz, são três pessoas. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Os três com a mesma essência. Então não fica, porque quando eu tenho Jesus como a pedra angular, embora entendo a missão e a função de Jesus, eu estou também trazendo para esse foco, a pessoa do Espírito Santo, que tem a mesma essência de Deus, e a pessoa de Deus Pai, porque o próprio Jesus disse, eu e o Pai somos um. Vocês estão entendendo isso? Então, Jesus é a pedra angular, a pedra de esquina da nossa adoração. Então nós temos, a primeira coluna é o quê? As Escrituras, a Bíblia, a Palavra de Deus. A segunda é Jesus Cristo, é o centro, deve ser o centro da nossa adoração. Terceiro e último, a coluna da adoração produz entrega. Quando Jesus ele foi ungido com Maria, em Betânia, Maria derramou nardo puro
Um perfume caríssimo sobre Jesus. Aquilo tinha muito valor. Pregando em outro tempo sobre esse texto, quando Maria quebra o perfume, porque era feito de espécie de barro, não, botija de barro, ela quebra ali e ela derrama sobre os pés de Jesus. Os estudiosos dizem que esse perfume, a moça guardava para no dia das núpcias com o noivo, com o esposo, ela poder usar. Então ela vinha fazendo economias e ela comprava, e aquilo fazia parte daqueles festejos da lua de mel. E Maria, então, aquilo que era precioso para ela então agora ela entrega a Jesus, ela lança sobre Jesus, ela derrama sobre Jesus. Era caríssimo. Eu sei que tem perfumes caríssimos hoje, que só elemento feminino, porque homem às vezes é difícil dar um dinheiro caro para o perfume. Diz que os perfumes são caríssimos, né? Eles são cheirosos. Eu tinha um professor, entendeu, que quando as meninas da época, notavam que ele estava vindo, quando ele passava embaixo, o perfume vinha porque ele usava uma colônia só, sempre, e era caro. Aí disse, menino, isso era lá a marca do perfume, que eu não lembro. E ele chegava, e quando ele chegava, interessante, era professor de física, meio gordinho assim, mas quando ele chegava, a sala era inundada com o cheiro daquele perfume que ele estava usando. Se fosse hoje, com a experiência, professor, diga aí, qual é o nome? Diga aí o preço aí, Ela derramou, ela entregou seus pés de Jesus. E nós vamos ver que Deus quer nada menos que a nossa vida por inteiro. Ele quer a nossa vida toda. Ele quer que nos entregamos totalmente. Eu já ouvi falar e creio que existe isso. De que, não estou falando de salvação, a gente entrega a vida a Cristo, a gente na realidade é alcançado por Cristo, A gente é que é alcançado por Cristo. A gente é exato, por Cristo, pela graça dele. Mas eu entendo que existem compartimentos no nosso coração que não é que Jesus não pode entrar, não. Ele entra em qualquer lugar. Ele entra em qualquer lugar. Ele vai em qualquer lugar que às vezes a gente nem imagina. Ele entra no coração. Ele sabe o que se passa no coração. Mas como ele não é um invasor, e ele, eu diria, humanamente falando, muito educado, porque ele não quer que nós o sirvamos como, vou usar a ilustração de que os próprias entidades demoníacas dão àquelas pessoas que elas usam um cavalo. Ele não sai de cavalo com cabresto, não. Ele nos deixa livre para que a nossa entrega seja deliberadamente nossa. E nós então percebemos que existem algumas áreas da nossa vida que nós estamos ainda aqui e que precisam ser entregues totalmente para que o todo da nossa vida seja de Deus. Todo. Percebemos então em Atos 13:2, vamos ler juntos? Enquanto adoravam ao Senhor e jejuavam, disse o Espírito Santo: separe-me Barnabé e Saulo para a obra que Deus tem chamado. Olha, irmãos, a igreja de Antioquia era uma igreja maravilhosa. Você vai ver esse Atos 3 ali, capítulo 3, do versículo 1. Diz que essa igreja era eclética. Ela tinha lá alguém que era parente lá de Herodes, tá certo? Tinha um negro lá que era como era o nome dele? Simão, chamado Lígia, Ele, ou seja, era negro. Tinha Paulo, que era um cidadão romano. Barnabé, que era descendente da tribo de Levi, e era o homem da consolação. Enfim, era uma igreja eclética, como a nossa igreja. Eu estou olhando aqui um pedaço da Bíblia, que ele é diferente. Louvado seja Deus por isso.
Mas o que foi fundamental nessa diferenciação dos perfis da igreja que faziam parte ali de Antioquia? Eles estavam adorando, diz o versículo 2, que eles estavam adorando. Enquanto adoravam o Senhor, jejuavam, o Espírito Santo disse: olha, separem-me Barnabé e Paulo para a obra que eu os tenho confiado. O que eu quero dizer com isso? É que quando a igreja adora, o Senhor fomenta vocação missionária no meio de nós. Fomenta. As pessoas, aqueles que são chamados, são chamados. Os que são chamados para uma obra específica, são chamados mesmo. No caso de Barnabé e Paulo. A igreja adorando. Então, eu não concebo, irmãos. Não temos como conceber uma adoração que não produz entrega. Uma adoração que não nos impulsione à evangelização e ao discipulado, que será o tema de amanhã. Pela manhã, que o pastor Flávio trabalhará conosco. Porque muitas vezes podemos entender a adoração só estarmos ali centrados, cultuando, mas não termos uma visão missionária que nos impulsione a ir onde as pessoas estão. Então, toda adoração da igreja, além de outros aspectos, ela levanta pessoas para servir. Para servir. E se Deus permitir, vai permitir pela graça dele, será a última ministração das colunas que nós teremos aqui na segunda noite. E, irmãos, eu quero trazer algumas considerações finais. Primeiro, a igreja é uma comunidade adoradora. Nós somos uma comunidade adoradora. A igreja local. A igreja, num sentido planetário, é uma comunidade adoradora. Está dentro da nossa essência da adoração. Segundo, quando o meu entendimento sobre a adoração a Deus é alinhado, a gente viu isso aqui, com as Escrituras, tudo que eu fizer no reino de Deus será sadio e não enfermo. Se eu estiver alinhado com as Escrituras, se eu tenho conhecimento das Escrituras, se eu bebo das Escrituras, se eu mergulho das Escrituras, se eu me debruço sobre as Escrituras, por isso a importância do ensino na igreja. Os pregadores que vêm para a Bíblia que nós convidamos, eles ficam admirados, eles dizem: como, rapaz, vocês têm duas escolas bíblicas? Como é que faz isso? Porque lá a gente está tentando ter uma pela manhã, pelo menos nos grandes centros, no Sudeste. Difícil. Tem um culto à noite, não é? E a importância do ensino é fundamental para que nós possamos ter um alinhamento das Escrituras e possamos adorar de forma sadia e possamos servir de forma sadia. Terceiro, nossa adoração envolve a nossa santidade. Portanto, é impossível, irmãos, adorarmos plenamente um Deus santo se decidirmos deliberadamente permanecer em uma vida de pecados. Adoração envolve santidade. Vida no altar, que foi o tema do nosso retiro, quem lembra? De 2020. E ali eu quase não termino aquela manhã de terça, né? Muito emocionado, porque tem cenas de gente que eu vi que não estão mais conosco hoje, um Rivaldo vindo com boleto, um Jonatas que não está mais com a gente, a Adeilde, né? Enfim. Mas nós sabemos a importância da adoração. E por isso, nós não devemos ter pecados de estimação. Eu peco hoje, eu peço perdão amanhã, mas não dou uma confissão e não deixo, porque a Escritura é tão assim precisa. Aquele que confessa aí, e deixa. Se você confessar, é um passo, é uma perna, é uma coluna. Mas se você não deixar, meu querido, você vai ter uma vida só de pecados de estimação, mas nós não temos santidade, coisa nenhuma. Você está enganando, se auto-enganando, e a Deus ninguém vai enganar. Pode até enganar a gente, mas a Deus ninguém engana.
Então, santidade, a nossa adoração envolve a nossa santidade. Quarto, nenhuma adoração é verdadeira até que nós estejamos dispostos a servir. Adoração, ela implica em serviço. Servir a quem, pastor? Servir a Deus. Tá certo? Você que está no ministério da igreja, não pense, vamos dizer o pastor já, não cuide meu irmão, que você está servindo o pastor Paulo Sérgio, servindo a liderança, ou a igreja enquanto estuda. Não, muito longe disso. Você está servindo a Deus. Seu compromisso deve ser primeiramente com Deus. Agora, nós servimos a quem? Nós servimos ao mundo. Servimos ao mundo. Gente que não tem, por isso que a ação social, né, servir, voltado para a ação social, eu sou terminantemente contra. Quando a gente faz uma ação social querendo ter gente do Evangelho. Pode ocorrer que das pessoas que nós prestamos serviço, elas veem o Evangelho e vêm. Por quê? Porque o Evangelho é o poder de Deus. Agora, eu devo fazer enquanto igreja de forma desinteresseira, despretensiosa. Fazer por quê então, pastor? Investir. Investir, como dizia Lucas, dinheiro negócio tão caro nisso, sim. Para termos, quem sabe, um sorriso de uma criança. Para termos, quem sabe, não o agradecimento. Porque às vezes a gente faz e quer que as pessoas, elas dizem, muito obrigado. Né? Crentes da igreja que vieram. Não, às vezes não sai não. Mas nós devemos fazer servindo, sem esperar troca. Então nós devemos servir a quem? Ao mundo. Como Jesus muitas vezes fez. Ele foi às pessoas que estavam marginalizadas. Que eu louvo a Deus, porque algumas ações da Bíblia vão a locais e outros nós não temos. Por isso a importância das organizações para-eclesiásticas, que vão onde a igreja não pode ir. Ou a igreja não está indo, infelizmente. Mas essas pessoas estão lá. Né? Cracolândia mesmo, né? Quero crer que a maioria aqui não teria a habilidade de chegar ali no meio daquela desordem, né, de caráter emocional e espiritual e das vidas dos que estão ali, que já foram gente que teve uma posição econômica e social importantíssima. Estão voltadas ali. Como o pastor Brandão, né, nosso diretor de missões nacionais, passando ali, teve medo, morreu de medo, porque ia para a PIB de São Paulo. Teve que passar pela Cracolândia ali. Disse, meu Deus, à noite, 18 horas, foi quando andando, o Espírito Santo de Deus disse a ele, e por que é que vocês não vêm para cá? E por que é que não estão aqui presentes? Aí foi que nasceu a história, né? Dessa experiência de passar ali por gente que se acha que não vale nada e que a sociedade não dá nada mesmo. Então, servir ao mundo e servir aos nossos irmãos. Servir aos nossos irmãos. Eu não estou dizendo a gente está fazendo algo que não esteja ao nosso alcance de igreja. Mas servir aos irmãos é muito amplo. É uma bênção quando a gente serve. Então, nenhuma adoração é verdadeira até que estejamos dispostos a servir. O Espírito Santo de Deus completa essa mensagem e faça o que eu não posso fazer, que é fazer com que essas palavras que agora que eu ministrei, elas se tornem vida para você. Amém. Elas se tornem vida para todos nós. Amém? Amém. Vamos orar nesse momento. Senhor Deus, muito obrigado, porque o Senhor nos deu esse tema. Não apenas porque esse é um ano significativo para a nossa igreja, 110 anos, mas porque sabemos que essas colunas, elas são fundamentais para que possamos analisar a nossa praxis, a nossa prática, enquanto igreja. E quando tratamos de adoração nessa primeira noite, na noite de abertura desse retiro, Senhor, ajuda-nos a adorar no Espírito de verdade.
Às vezes, ó Deus, ouvimos algumas coisas dos nossos irmãos, que muitas vezes é fruto da infantilidade espiritual, ou às vezes até da carnalidade, do coração que ainda Cristo não reina. Ouvimos algumas coisas, ouvimos às vezes as imperfeições que acontecem no culto, ouvimos as críticas que muitas vezes são fomentadas, externalizadas, mas, ó Deus, sabemos que o centro da nossa adoração é o Senhor. O Senhor é a nossa plateia, como o teólogo já disse. É o Senhor quem avalia a nossa adoração. É o Senhor quem dá a nossa nota. Que nota teremos a vida, Senhor? Que nota temos tido durante esse tempo? Que carta o Senhor enviaria para nós especificamente? Que comentários o Senhor faria sobre a nossa igreja? Que comentários o Senhor faria sobre cada um de nós aqui em relação à adoração? Ó Deus, ajuda-nos a mergulharmos cada vez mais nesse oceano da adoração, e podermos ter intimidade maior contigo, podermos ceiar com o Senhor. Ó Pai bendito, que essa palavra como semente ela possa germinar em nossos corações, e nós já glorificamos ao Teu nome, porque sabemos que a palavra não volta vazia. E agradecemos em nome de Jesus. Amém. Glória.